Amados, abra suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Nós falamos Evangelho de Mateus, mas na verdade é assim, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Capítulo 14. Nós vamos falar hoje sobre o passo de fé, tão importante na nossa caminhada, na nossa trajetória. Deus possa nos dirigir neste tempo, preparando a terra dos nossos corações, das nossas mentes, para recebermos essa semente preciosa. Mateus capítulo 14, os irmãos se coloquem em pé, em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Oremos. Pai celestial, Senhor dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós clamamos a Ti, Senhor, dá-nos sabedoria do alto, para que possamos compreender as maravilhas da Tua palavra. Amado Espírito, opera para que possamos armazenar nos nossos corações e na nossa mente a Tua palavra. Porque Tu és aquele que nos fará lembrar de tudo aquilo que aprendemos, de tudo aquilo que ouvimos, de tudo aquilo que armazenamos na memória. Nós não podemos buscar na memória aquilo que não foi memorizado. Por isso precisamos ter a Tua palavra, Senhor, memorizada. Precisamos, Senhor, conhecer a Tua palavra, porque nos momentos mais difíceis, nas travessias mais turbulentas, nos momentos aflitivos, é na Tua palavra, Senhor, que encontraremos refúgio, consolo e abrigo. Amado Espírito, opera poderosamente. Prepara a terra dos corações e mentes como terra preparada para receber esta semente preciosa. E esta semente possa encontrar guarida em terra fértil, e germinar e frutificar. Não permita, Senhor, que as sementes caiam à beira do caminho, e as aves dos céus, os espíritos distraidores, todos os elementos distraidores, a desconcentração, comam essas sementes. Não permita que ela caia também em terreno pedregoso, que não tem profundidade. Às vezes há alegria em receber esta palavra, esta semente, mas essa alegria passa rápida. Muitas vezes já não nos lembramos na segunda-feira da semente que recebemos no domingo. Não permita que a semente caia entre os espinhos, pois a Tua palavra diz que os espinhos são as preocupações do mundo, que sufocam, asfixiam a semente e não permitem que essas sementes germinem e frutifiquem. Mas a semente a ser lançada neste momento, Senhor, possa cair em terra fértil e germinar e frutificar para o louvor da Tua glória, Pai, pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Mateus capítulo 14, versículo 22, diz assim a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és Tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Amados, nós, com certeza, mesmo quando não conhecíamos a palavra de Deus, mesmo quando não frequentávamos assiduamente uma igreja, nós já ouvimos falar que Jesus andou sobre as águas.
um dos grandes sinais, prodígios e maravilhas. Muitas vezes nós enfatizamos essa caminhada do Senhor Jesus Cristo, ter caminhado por sobre as águas. Evidentemente, amados, nós temos que aprender que Jesus não caminhou sobre as águas partindo de um momento assim de descontração. Diz a palavra que ele orou por quase 12 horas, porque ele foi orar no finalzinho da tarde, diz a palavra, acompanhe comigo, dizendo assim, versículo 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Então, ele subiu, vamos dizer assim, 5 horas da tarde, porque o dia é considerado, para os judeus, ele é considerado até às 18 horas. Depois é contado como noite. Por isso chama assim que Deus passeava pelo jardim do Éden na viração do dia. A viração do dia sempre ocorre às 18 horas. Por isso que quando fala que alguém jejuou tantos dias, diz assim, como Jesus, jejuou 40 dias e 40 noites. Na verdade foram 40 dias de 24 horas, mas eles contam o tempo dessa forma, o dia e a noite. E diz a palavra que Jesus subiu a orar sozinho no monte, enquanto os discípulos caminharam em direção a outra banda, navegando por sobre o mar, num barco que estava sendo açoitado pelos ventos. E a palavra de Deus diz que, versículo 25, a quarta vigília da noite, e a noite é dividida em 4 vigílias de 3 horas. A quarta vigília significa que ele já estava dentro da 10ª para a 12ª hora, então já tinha orado por mais de 9 horas. E nós não sabemos o quanto da quarta vigília ele orou. O que sabemos é que quando ele desceu do monte, depois de ter passado por um tempo glorioso e extenso de oração, amados, nós temos muita dificuldade em dobrar os nossos joelhos e orar, e nos concentrar para orarmos, assim por 5 minutos. Às vezes nós temos a impressão que oramos tanto tempo, mas se nós cronometrarmos isso, se marcarmos o relógio, nós vamos ver que nós oramos assim, quando estouramos, nós oramos 10 minutos e achamos que foi assim, quase 3 vigílias da noite. Se você tem assim, amados, o hábito de orar por mais tempo, de buscar a face do Senhor, de se concentrar em oração, Deus seja louvado por isso. Esses dias uma amada irmã me disse, pastor, às vezes nós estamos ouvindo a palavra e dá um sono muito grande. E às vezes ocorre até de dormir, quando se está ouvindo a palavra. Eu disse para ela, isso acontecia com Pedro, Tiago e João. Quando Jesus subia para orar, ele chamava esses 3, que eram amigos muito próximos, muito íntimos dele, Pedro, Tiago e João. E eles nunca conseguiam acompanhar Jesus em oração. E Jesus um dia disse para eles, vocês não conseguem orar comigo nem uma única hora. Porque Jesus estava orando, eu creio que eles entravam em oração, mas 10 minutos depois estavam dormindo. Eu lembro do tempo em que, ainda não conhecendo o Senhor Jesus, não conhecendo a palavra, em que me achava religioso, eu orava deitado. Eu sempre ia fazer a oração do Pai Nosso. Amados, poucas vezes eu me lembro de ter terminado a oração do Pai Nosso. Isso significa que eu dormia durante a oração do Pai Nosso. Era a única oração que eu fazia e não fazia completa. Não sei se aconteceu isso com você já. Iniciava deitado, ia orar o Pai Nosso. Mas muitas vezes eu não cheguei nem o pão nosso de cada dia, já estava dormindo, eu não lembrava mais da oração. Quando eu terminava de orar, fazia a oração completa, eu me alegrava bastante, falava, olha, hoje eu consegui fazer a oração do Pai Nosso completa. Isso faz parte da natureza humana.
Nós temos essa dificuldade, mas o Senhor Jesus nos ensina que quando nos dedicamos à oração, quando passamos tempo diante de Deus, nós somos revestidos de poder. O profeta Daniel, amados, ele orava 3 vezes ao dia, como muitos dos religiosos faziam. Só que eu creio que a oração de Daniel era uma oração particularmente diferente, especial. Daniel era um homem extremamente ocupado. Era governador de 40 províncias, pertencentes ao império de Nabucodonosor, depois ao império de Ciro, depois ao império de Dario. Extremamente importante, era considerado um dos 3 príncipes do reino de Dario. Mas a palavra nos diz, amados, em Daniel capítulo 6, que mesmo com todas as atribuições que ele tinha, mesmo com toda a carga de trabalho, ele parava o que estava fazendo 3 vezes ao dia para orar. Ele orava ao amanhecer, orava a hora sexta e a hora nona, 6 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde. 3 vezes ao dia. A oração das 18 horas já não era considerada a oração do dia, porque já era a viração da noite. Então Daniel parava o que estava fazendo, ia buscar a face do Senhor, e mesmo diante de sentença de morte, de ameaças, de perigo de vida, ele não deixava de orar. E um dos segredos, amados, do revestimento de poder é exatamente o tempo que passamos em intimidade, em comunhão com Deus. Amados, quando nós temos comunhão, intimidade com alguém, nós temos alegria em passar tempo com essa pessoa. Assim deve ser os casais. E quando nós temos intimidade em comunhão e comunhão com Deus, nós temos que ter alegria, dedicar tempo, a passar esse tempo na presença de Deus. O Senhor Jesus diz assim: quando vocês forem orar, não precisam orar nas praças para serem vistos pelos homens. Vocês vão aos seus aposentos, fechem a porta e orem. E o Pai que está nos céus, ele disse, ele não apenas ouve o que nós falamos, ele sabe o que nós pensamos, ele ouve o nosso silêncio, ele vê o que está em secreto. A palavra de Deus é rica, amados, em nos ensinar a importância da oração. E esse texto em particular diz que Jesus foi sozinho orar e orou por quase 12 horas, e quando ele desceu, o mar era para ele apenas um fator que não alterava o seu poder. No meio de tempestade, de turbulência, ele desceu do monte onde foi orar e continuou caminhando, andando por sobre as águas. E a palavra de Deus diz que os discípulos estavam no barco, mas eles não progrediam na navegação porque o vento era contrário. Sabe o que significa isso? Que quando nós passamos mais tempo cuidando das nossas coisas, ou tentando navegar em meio às tempestades, ao invés de orar, nós estamos, na verdade, perdendo tempo ao invés de ganhar tempo. Muitas vezes nós deixamos, amados, de fazer aquilo que Deus determina que façamos, porque não queremos dedicar muito tempo para as coisas de Deus, ou reputamos como perder tempo, por exemplo, dedicar-se à leitura da palavra, à oração, ao louvor. Muitas vezes não conseguimos, amados, ficar em nossas casas e passar 1 hora, ao invés de assistindo ao noticiário, ao invés de navegando pelas redes sociais, ouvir uma ministração da palavra no YouTube, no Facebook. Nós temos, amados, várias ministrações realizadas que estão registradas nessas redes sociais, nesses canais, com temas, com mensagens que certamente haverão de renovar as nossas forças, renovar a nossa fé, a nossa alegria, nos fortalecer na caminhada. A palavra de Deus, ela é, na verdade, amados, o grande barco com o qual nós enfrentamos as ondas turbulentas. Quando estamos navegando por esta palavra, não importa, amados, a tempestade,
que o mar esteja revolto, que os ventos sejam contrários, porque navegando nesta palavra nós não naufragaremos. Isso precisamos aprender e precisamos praticar, amados. Precisamos praticar. Nós arrumamos tempo para tantas coisas, mas não conseguimos reservar tempo para aquelas que são especiais e necessárias. Jesus disse isso, amados, para Marta, quando Marta, uma mulher dedicada, trabalhadora, a dona de casa exemplar, que recebeu Jesus em sua casa e foi se dedicar a oferecer para ele o melhor. E a sua irmã Maria, que também certamente era uma mulher prendada, dedicada, deu atenção para Jesus Cristo e ficou, diz a palavra, aos pés de Jesus, ouvindo-o falar da palavra de Deus. Amados, quando nós ouvimos uma ministração poderosa, quando nós ouvimos uma palavra que aquece o nosso coração, renova as nossas forças, traz refrigério à nossa alma, inunda-nos de paz, de esperança, de motivação, nós ficamos maravilhados. E nós a ouvimos, amados, dos homens, que são apenas mensageiros, que a mensagem é do Senhor. Agora, para pensar rapidamente. Imagine você sentado aos pés do Senhor, ouvindo a palavra, os mistérios do reino de Deus, as experiências gloriosas, eternas, daquele que é a própria palavra. Eu imagino o deleite, mas assim, o envolvimento. Quando Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, e Jesus foi interrompido por Marta, dizendo assim: Senhor, é uma alegria tê-lo em nossa casa, uma grande honra, mas eu estou trabalhando sozinha, pede para Marta me ajudar, para Maria me ajudar. E Jesus disse para ela: Marta, Marta, como se estivesse falando para mim e para você, você está afadigada, preocupada com tantas coisas, o serviço da casa não acaba nunca, os serviços do nosso cotidiano não terminam nunca. Amados, a vida, a rotina diária, ela permanece a mesma. Nós resolvemos um problema aqui, surge outro ali. Nós temos expectativas, temos planos, temos projetos. Tudo isso nos envolve, tudo isso toma tempo, tudo isso faz com que nós busquemos resolver, solucionar, e isso é válido. É louvável. Como é louvável, amados, recebemos visitas em nossas casas e oferecer o melhor para elas. Mas Jesus traz um outro enfoque, dizendo assim: Marta, Marta, você está preocupada demais, afadigada com tantas coisas, mas uma só é necessária. E é Jesus quem diz: uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E ele disse: a coisa mais necessária, a única coisa necessária em nossas vidas, é ter a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. E ele diz assim: porque ela escolheu a melhor parte, essa parte jamais lhe será tirada. Isso significa que nós podemos alcançar tantas coisas na vida e todas essas coisas podem ser tiradas. Nós podemos realizar projetos, podemos ser bem-sucedidos. Isso pode durar bastante tempo, ou pode durar pouco tempo. A única verdade que nós sabemos é que isso não durará todo o tempo. Como aquele homem que, fazendeiro rico, teve uma colheita transbordante e disse: não preciso mais trabalhar. Alma, tu tens do que desfrutar pelo resto da tua vida. Come, bebe, folga com tudo que tens, falando de si mesmo. Mas naquela noite o Senhor apareceu para ele e disse assim: louco, esta noite será tirada a tua vida. O que você tem reservado, armazenado, o que você tem conquistado, para que serve? Nós precisamos, amados, entender sempre que
a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, a busca de Deus, a Deus e das suas coisas, é que são transformadoras em nossas vidas. E o próprio Senhor Jesus diz assim: todos andam preocupados com todas as coisas que são lícitas. Nós nos preocupamos com a provisão, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, onde dormir, onde habitar. E Jesus fala: vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua palavra, a sua justiça. E ter a certeza que todas as demais coisas serão acrescentadas. Sabe de onde nós alcançamos, amados, esse poder que traz certeza de vitória? Que traz certeza da provisão de Deus? Da intimidade com Deus. Dos tempos de oração. Dos tempos de leitura e meditação da palavra. Quando o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem e a mulher, que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esses, os que têm prazer na palavra de Deus, serão como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas, árvore que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E encerra dizendo assim: a grande recompensa daqueles que têm prazer na palavra de Deus é que tudo quanto fizerem, Deus prosperará. Então, amados, voltando a Mateus capítulo 14, nós vemos que Jesus, depois de passar quase 12 horas em intimidade com o Pai, Ele desce do monte e começa a andar sobre as águas. Os discípulos, ao o verem caminhando sobre as águas, se assustam. Então eu creio que não era ainda dia claro, devia ser próximo das 6 horas da manhã, quarta vigília da noite. Eles se assustam dizendo assim: é um fantasma. Mas o Senhor Jesus, conhecendo o coração deles, a preocupação deles, diz assim, versículo 27, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Depois de ouvir a voz do Senhor, mas sem reconhecer a voz do Senhor, Pedro diz assim ainda: Senhor, se és tu. Presta atenção, amado, nesse detalhe. Olha o que diz esse versículo. Quem está falando isso é Pedro. Jesus disse, né? Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Na nossa família, quando o pai fala, os filhos conhecem a voz do pai? Sim. Quando a mãe fala, os filhos conhecem, reconhecem a voz da mãe? Sim. A voz do marido é reconhecida pela esposa? A voz da esposa é reconhecida pelo marido? Sim. Quando nós telefonamos para as pessoas que amamos, nós não precisamos nos identificar, elas reconhecem a nossa voz. O Senhor Jesus diz em João 10 que as suas ovelhas ouvem a sua voz e conhecem a sua voz. Pedro caminhava com Jesus aqui já há algum tempo. Ele ouve o Senhor dizendo para todos eles: não tenham medo, sou eu. Mas ele diz no coração: Senhor, se és tu. Sabe o que significa isso? No meio da turbulência, da tempestade, dos tempos de pandemia, das difíceis travessias da vida, nós podemos não distinguir, não reconhecer a poderosa voz do Senhor. Pedro, que era amigo íntimo de Jesus, fala: Senhor, se és tu, quero ver se é o Senhor mesmo. Manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Dizendo assim: Senhor, tu podes me dar uma ordem e eu posso caminhar também por sobre as águas. Jesus disse para ele: vem. Não foi apenas um convite, foi uma motivação que Jesus trouxe a Pedro, para que Pedro desse, amados, aquilo que nós precisamos dar a cada dia, fazer a cada dia, para que Pedro desse um passo de fé.
É como se nós estivéssemos enfrentando grandes turbulências, tempos difíceis, aflitivos, muitas vezes já com uma esperança fragilizada. E nós ouvíssemos a voz do Senhor dizendo assim: não olhe para as circunstâncias, dai um passo de fé. E diz a palavra, amados, versículo 29, depois que Jesus disse, vem, diz assim, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Sabe o que significa isso, amado? Quando nós damos um passo de fé, em obediência ao chamado do Senhor, em obediência à voz do Senhor, em obediência à palavra do Senhor, não importa qual seja o terreno, não importam quais sejam as circunstâncias, não importam quais sejam as condições. Quando nós damos um passo de fé, não importa se nós estaremos andando em terra firme ou sobre as ondas turbulentas, nós vamos caminhar em vitória. Eu queria que você pudesse hoje pensar nisso, quantas vezes você, através da palavra, ouviu Deus dizendo com você, dê um passo de fé, não temas, creia somente, não hesite, caminhe. Quantas vezes, amados, nós ouvimos isso, quantas vezes a palavra fala conosco, quantas vezes o Senhor fala conosco, em tempos turbulentos. É necessário que nós não apenas ouçamos a voz do Senhor, mas é necessário que nós creiamos de que é o Senhor que está falando. A palavra de Deus diz que nós podemos pedir sinais para Deus, para confirmar. Porque o inimigo astuto tenta nos enganar com uma voz também doce, melodiosa, mas uma voz enganosa. A voz do Senhor é a voz verdadeira, a voz de Satanás é a voz enganosa. Satanás não tem receio, não tem escrúpulos, ele pode, como fez com o próprio Senhor Jesus, tentar confundir a mente. Se ele tentou confundir a mente e o coração do Senhor Jesus, tentando motivá-lo para fazer aquilo que é contrário à palavra, e a palavra diz que nós não podemos tentar Deus, porque tentar a Deus é como duvidar do poder de Deus, ou tentar mostrar poder para Deus. Quando Satanás disse para Jesus, se tu és o Filho de Deus, como Pedro disse, se és tu, Senhor, Satanás disse para ele, se tu és o Filho de Deus. Satanás sabia que ele era, Pedro não, mas Satanás sabia. Porque os demônios reconheceram Jesus muito antes dos discípulos o reconhecerem. Os demônios reconheceram Jesus muito antes dos sacerdotes os reconhecerem. Os demônios reconheciam, falavam de Jesus Cristo, sabendo do tempo que estava acontecendo, muito antes do povo judeu saber disso. Muitas vezes os demônios disseram assim, Senhor Jesus, por que vieste atormentar-nos antes do tempo? Que eles sabiam, como sabem hoje, que haverá um tempo em que todos os demônios viverão em tormentos, no lago de fogo ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós conhecemos a palavra e ouvimos a palavra, e há um detalhe, quando você conhece a palavra, no meio de uma situação difícil, você busca, pela direção do Espírito Santo, Ele que nos faz lembrar, nós buscamos exatamente na palavra, onde está o texto, que vai nos fortalecer naquele momento, vai nos dirigir naquele momento. Como nos momentos em que nós estamos passando necessidade, à beira da falta, mas nós confiamos na provisão de Deus e declaramos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando nós fazemos isso, nós movemos os céus e a terra e nós envergonhamos o inferno. Quando nós declaramos a palavra, declaramos que cremos na palavra, que vivemos por esta palavra, que caminhamos por esta palavra, que obedecemos esta palavra, o inferno estremece e Deus nos faz mais do que vencedores. Pedro desce do barco sob o comando de Jesus, que disse para ele, vem.
E ele começa a caminhar sobre as águas. Então, quando nós aprendemos assim que Jesus andou sobre as águas, nós aprendemos só uma parte da verdade. Que a verdade é, Pedro também andou sobre as águas. Jesus andou sobre as águas, mas Pedro também andou sobre as águas. A diferença, amados, é por quanto tempo Jesus andou sobre as águas e por quanto tempo Pedro andou sobre as águas. A diferença não está no caminhar sobre as águas, porque muitas vezes o Senhor já nos fez caminhar sobre as circunstâncias contrárias. Muitas vezes o Senhor já nos conduziu em vitórias, em batalhas que nós mesmos reputávamos como invencíveis, impossíveis de serem ganhas. E o Senhor nos deu vitória, o Senhor nos fez caminhar em vitória. Quantas vezes nós vivemos e recebemos milagres tremendos, poderosos, gloriosos de Deus, no nosso caminhar. E depois tiramos os olhos do Senhor, nos esquecemos dos votos que fizemos ao Senhor, porque nos momentos mais turbulentos, mais difíceis, das piores travessias, nós fazemos votos: Senhor, eu nunca mais deixo de ir à tua casa. Senhor, eu sempre serei fiel a ti, Senhor. Senhor, se tu me deres essa vitória, eu não vou mais buscar as coisas que trazem deleite à minha vida, ao meu corpo, mas eu quero buscar aquilo que traz deleite ao Senhor. E Deus nos concede. E passa pouco tempo, nós nos esquecemos dos votos e voltamos ao lugar onde nós não tínhamos feito os votos. Quantas vezes nós deixamos o primeiro amor, porque caímos na caminhada e não nos levantamos mais. Não estou falando de estar distante da igreja, estou falando de estar distante desta palavra, da comunhão com Deus, desse tempo precioso. Pedro começa a caminhar sobre as águas, e diz a palavra de Deus, acompanhe comigo, versículo 30. Vou repetir o 29, segunda parte. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O objetivo dele era se encontrar com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Amados, esse texto nos ensina que a diferença não está no caminhar sobre as águas, mas na distância percorrida. Pedro não conseguiu completar o percurso, porque tirou o seu olhar de Jesus Cristo e olhou para as circunstâncias contrárias. Isso nos ensina que é necessário perseverar, pois a fé pode não ser duradoura. O que demonstra a nossa verdadeira fé, a nossa fé inabalável, são as obras que fazemos, são as obras de fé. A Bíblia traz como exemplo de uma grandiosa obra de fé Abraão colocar Isaque, seu filho amado, o filho do milagre, o filho da promessa, sobre o altar para sacrificá-lo. Ele não duvidou em nenhum momento. Diz a palavra que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque, mas que ele ia matar o filho, ele ia, porque Deus mandou matar. Mandou sacrificar, oferecer o filho para Deus. Ele recebeu o filho, presta atenção, ele recebeu o filho de Deus. Recebeu Isaque do próprio Deus num milagre tremendo. Sara era estéril, ele era velho, os dois já avançados em idade. Mas Deus lhe concedeu o filho da promessa. Esse menino já crescido, um rapaz, forte, vigoroso, trazendo alegria aos pais. Um dia Deus disse para Abraão: Abraão, entrega-me o teu filho, teu único filho. Ele tinha dois, mas o filho que Deus deu para ele foi Isaque. Entrega-me o teu único filho, oferece-o em sacrifício. E Abraão foi lá e colocou Isaque no altar. Quando ele colocou Isaque no altar, amados, é como se ele estivesse dizendo para Deus: Senhor, esse filho o Senhor me deu, mas ele é teu. O Senhor pediu e eu estou entregando para o Senhor. Seja feita a tua vontade. Quando nós consagramos alguma coisa para Deus, amados, como nós estivéssemos dizendo para Deus: Senhor,
o Senhor me deu, eu estou te devolvendo. E quando nós devolvemos para Deus com alegria no coração, Deus renova a alegria e nos concede desfrutar do melhor desta terra. Quando ele levantou o punhal para matar o seu filho, já estava a lenha, tudo preparado ali para ser morto e queimado, sacrificado. Deus disse para ele: Abraão, não precisa mais matar o seu filho. Eu já sei a quem pertence o teu coração. Amados, o Senhor conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas forças, o limite das nossas forças. Pedro desceu do barco, começou a caminhar sobre as águas para ir ter com Jesus. O objetivo era ir ter com Jesus. Eu não sei qual é o objetivo da tua vida, não sei em que momento você está, quais são as dificuldades, quais são as circunstâncias contrárias, quais são os seus projetos, seus planos, em que ponto da caminhada você está. Mas a palavra de Deus nos assegura, nós podemos dar passos de fé, completar a caminhada, amados, se nós mantivermos os olhos fixos no Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos olhar para aqueles objetivos que temos. Nós continuamos caminhando em direção a esses objetivos, mas os nossos olhos estão voltados para o alto, porque é do alto que nos vem o socorro, de lá vem a nossa força, de lá vem a nossa motivação, a nossa esperança, de lá vem a estratégia, de lá vem o poder. Pedro caminhando, amados, desviou os olhos do Senhor Jesus e, sentindo o vento forte, começou a afundar, e Jesus o levanta e diz assim para ele: Pedro, Pedro, por que duvidaste? Você estava tão próximo a completar a caminhada, alcançar a vitória. Por que tiraste de mim os teus olhos e puseste os teus olhos nas circunstâncias, nas coisas do dia a dia, nas coisas que envolvem, que nos tiram os olhos do Senhor? E Jesus, ele já não caminhava mais sozinho por sobre as águas, porque ele ergueu Pedro. E eu creio que o Senhor o carregou no colo e começou e caminhou até o barco. O mar, para quem tem fé, o mar, para quem tem intimidade com Deus, é como se terra firme fosse. Quando nós mantemos os olhos fixos no Senhor, nós demonstramos a nossa prova de fé. Muitos obstáculos surgem em nossa caminhada no dia a dia. Todos enfrentamos obstáculos, provas, tribulações, mas cada um reage do seu jeito. O que atesta a nossa fé é a forma como reagimos ou enfrentamos esses obstáculos. Eu queria que você pudesse refletir sobre isso, para que você pudesse demonstrar que você crê em Deus, que você tem uma fé inabalável, continuando a caminhada. Uma corrida não é ganha por aquele que sai na frente. Muitas vezes a corrida é ganha por aquele que vai até o fim. Dê um passo de fé e vá até o fim. O passo de fé faz a diferença diante das adversidades e grandes provas, amados. Quando Deus disse para Moisés, Êxodo 14, quando o povo de Israel, resgatado do Egito, estava diante do Mar Vermelho, e o exército de Faraó cercou o povo, e o povo se sentiu encurralado, como de fato estava. E Moisés clamava ao Senhor, o Senhor disse assim para ele: Moisés, diga para o povo que essa peleja não é do povo, essa peleja é minha, sou eu que vou pelejar por vocês. Mas fala para esse povo começar a marchar, dar passo de fé. O povo, como eu disse assim, diz ao povo de Israel que marche. Passos de fé em direção ao mar. Poderia ser um suicídio coletivo, mas debaixo da direção de Deus, da palavra de Deus, foi uma das maiores vitórias, um dos mais gloriosos milagres já realizados. Deus quer motivar você hoje, meu amado e minha amada, para dar um passo de fé, para crer que Deus é poderoso para te dar a vitória, para que nós não ouçamos do Senhor: por que você duvidou? Meu amado e minha amada, como ele disse para Pedro: por que duvidaste? Homem de pequena fé, pequena na intensidade, na duração, homem de pouca fé. Ele poderia ter continuado a caminhada,
você mantivesse os olhos fixos no Senhor Jesus. Eu não sei para onde você está olhando diante das circunstâncias contrárias. Eu não sei qual é a sua confiança em Deus, qual é a sua certeza inabalável de que Deus está contigo. Mas mantenha os olhos firmes no Senhor, na palavra de Deus, e você alcançará o objetivo. Enquanto olhamos para o Senhor, como o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Há um alvo. Os nossos olhos postos nesse alvo chamado glória eterna. Senhor Jesus, palavra viva do Deus Altíssimo, vontade soberana de Deus. Enquanto nossos olhos estão postos nesses alvos, que na verdade é um único alvo, é completar a carreira, combater o bom combate e guardar a fé, não existirão obstáculos, nem impedimentos, nem travessias difíceis que possam impedir a nossa vitória. Creia nisso, meu amado e minha amada, e dê um passo de fé. Mas não desista, não desanime, persevere, porque o Senhor o fará completar o percurso. Coloque-se em pé na presença do Senhor. O inimigo vai tentar sempre nos impedir, desanimar e dar esse passo de fé. Ele sabe, amados, que as circunstâncias nos oprimem. E muitas delas são movidas por Ele mesmo, para tentar impedir a vitória. Mas conosco, e eu quero agora particularizar, com você, há um maior do que todos aqueles que são contra você. Pai, te louvamos e bendizemos. E damos graças, Senhor, pelo teu operar. Pedimos a direção bendita e poderosa do teu Espírito, a direção da tua palavra. Guarda-nos em todo o tempo, livra-nos de todo mal, Senhor. Dirige os nossos passos, não apenas, Senhor, no início da caminhada, nos primeiros passos de fé, mas em toda a caminhada, porque tu dizes em tua palavra que o justo viverá da fé. E se ele recuar, se ele desistir, tu não tens prazer na caminhada dele, na vida dele. Senhor, que nós não sejamos daqueles que desanimam, daqueles que interrompem a caminhada, daqueles que deixam o percurso glorioso, operado pela fé, que nós permaneçamos firmes nessa caminhada, tão bendita, tão poderosa, difícil, porque a tempestade existe, o mar está turbulento, as dificuldades, as provas e tribulações são reais, mas nós não somos daqueles que desistem, nós somos daqueles que perseveram e caminham em direção à vitória. Sustenta-nos e fortalece-nos com a tua destra fiel e poderosa. Renova, Senhor, as forças e a fé de cada um dos teus amados. Sejamos todos, Senhor, sustentados, renovados pelo teu poder. Que neste momento, Senhor, essa palavra viva e poderosa possa penetrar em nossos corações e mentes. E nós possamos ouvir-te dizer, nos momentos mais difíceis, vem. E nós possamos prosseguir, marchando em direção à vitória. Porque quando pisarmos as águas turbulentas, elas se abrirão. E se o mar não se abrir, nós caminharemos por sobre as águas turbulentas. Assim te louvamos, Senhor, te bendizemos. Renova a nossa força, renova a nossa esperança, reaviva a nossa fé. Dirige-nos para que possamos dar, não apenas um passo, mas contínuos passos de fé, para o louvor da tua glória, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amados, ao nome do Senhor, glórias, ao nome do Senhor, glórias. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos amados, o Deus Altíssimo, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus,
Amém e amém. Deus abençoe a todos, irmãos, se cumprimentem na paz do Senhor, com toda a prudência, toda a cautela. Tenha uma semana de bênçãos, de vitória na presença do Deus Altíssimo, amados.